Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá! Como vocês estão? Chegamos ao capítulo 13 do livro da Lisa Beveri, essa autora que eu amo muito, muito e aprendo muito com elas. Depois lá no Insta eu vou deixar alguns livros dela que eu já li e que edificaram muito a minha vida, como Mães Espirituais, O Despertar da Leoa, e também gosto muito do esposo dela, né, o John Bevere, e esse livro tem sido muito edificante, né? A gente, ainda mais mulher, eu acredito que muitas de vocês também, quando eram mais novas ou até agora, tinha esse problema, né? De muitas vezes falar na hora o que pensa, responder, tipo, toma lá da cá, né? Eu confesso que eu sempre fui assim, mas de um tempo para cá, de algumas situações, eu tenho, até mesmo em casa, eu tenho aprendido a me conter mais. Eu sempre falo com uma grande amiga que eu tenho respirado para responder, de repente não na hora, mas depois. E estou fazendo esses exercícios que a gente está aprendendo aqui nesse livro, né? E eu acredito que vocês também têm se policiado mais. Porque quando a gente responde na hora da ira, muitas vezes nós somos muito agressivas, né? E acabamos ferindo muito, muito além. Então, assim como eu, acredito que vocês também estejam fazendo esse exercício. Então, vamos lá. Chegamos ao capítulo 13 do livro de Lisa Beveri, Eu, Meu Pavio Curto e Deus, aprendendo a irar-se sem pecar. Abra mão. A esta altura, você já perdoou outras pessoas, confessou seus pecados e se apegou à verdade. Agora vem o próximo passo, libertar-se. Eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos, mas é um elemento essencial para a sua saúde emocional, física e espiritual. Houve muitas ocasiões em que imaginei que deveria punir a mim mesma por meu comportamento anterior de permitir que Deus me purificasse. Eu queria que o peso da culpa me encurvasse e me moldasse, para que eu nunca mais cometesse determinada transgressão. Queria sentir o julgamento. Em vez disso, porém, encontrava a misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. Em Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A bondade e a gentileza de Deus nos conduzem ao arrependimento. É algo que vai contra tudo o que há de mais arraigado em nós, o que há mais preso em nós. Queremos ser castigada quando erramos. Queremos pagar, queremos nos sentir livres da culpa. Mas Deus oferece a sua misericórdia para que Ele cubra o que deveria ser julgado. Não conseguimos compreender esse conceito. Mas tendência é adotar a abordagem do tipo olho por olho, dente por dente. Olhamos para a nossa vergonha escolhida a um tempo anterior e nos encolhemos em canto e esperamos que Jesus declare julgamento e nos rejeite. A lei e o acusador dos irmãos sempre pedem julgamento, enquanto o Espírito nos concede a misericórdia. Quero que você leia com um novo olhar essa narrativa sobre uma mulher evidentemente culpada e como Jesus a tratou.
Em João 8, do 3 ao 6, diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, ele nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Observe que o real interesse não era descobrir a verdade, mas apanhar Jesus em uma armadilha. Creio que é essa sempre a motivação da natureza carnal, bem como o objetivo do acusador dos irmãos. Ele está mais interessado em depreciar a obra e a eficácia de Cristo do que em nos desvalorizar. Os líderes religiosos não tinham nenhuma preocupação autêntica com a salvação daquela mulher. Quero lhe dizer que as vozes de acusação que você ouve não têm real interesse em você, sua família ou a qualidade de vida. Eles querem apenas anular a obra de Cristo em sua vida e colocar você debaixo do julgamento da lei. Observe que, a princípio, Jesus nem sequer respondeu aos líderes religiosos. Ele desviou o olhar para não ver a condenação e o ódio nos olhos deles. E continuou. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar aquela pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, sem dizer mais uma palavra. Não sabemos ao certo o que ele escreveu no chão. Ouvi alguns líderes dizerem que ele escreveu os nomes das mulheres com as quais esses mestres e fariseus haviam pecado. Outros dizem que escreveu os outros mandamentos para lembrar os líderes dos seus pecados. Por algum motivo, esse detalhe não foi registrado, mas a resposta dada por Jesus a esses homens ficou gravado para sempre. Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. É evidente que eles se sentiam cheios de justiça própria ao arrastar a mulher pecadora pelas ruas e apresentá-la a Jesus, para que ela fosse julgada. Agora a situação mudou. As vozes cheias de raiva se calaram quando seus corações passaram a condená-los. Começaram a temer que esse jovem rabi anunciasse os nomes para que todos ouvissem, com medo de que ele fosse olhá-los nos olhos, foram embora rapidamente, um de cada vez. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. João 8, 9. Observe que os mais velhos saíram primeiro. Sei que sou muito mais misericordiosa hoje do que eu era mais jovem. Com frequência, as pessoas mais velhas aprenderam a não julgar os outros com tanta severidade ou rapidez. Elas têm mais anos de erros nas costas e abrandaram seu zelo por julgamento. Testemunharam a destruição que o ódio causa e os relacionamentos rompidos. Por fim, a mulher se viu sós, ela e Jesus. Seus acusadores se foram, mas ela ficou. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe:
Mulher, aonde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Respondeu ela, ninguém. Declarou então Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quando todas as vozes de acusação e condenação se calaram, a mulher esperou diante do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer a ela. Ele então perguntou onde estavam os seus acusadores. Ela respondeu que não restava ninguém para acusá-la. Liberta da condenação dos homens, ela recebeu de Jesus a oferta da misericórdia de Deus. Eu também não te condeno. Ele removeu de seus ombros o peso do pecado e da escravidão, e em seguida exortou que ela deixasse para trás as suas transgressões. A instrução foi: agora vá e abandone a sua vida de pecado. É sempre antecedida de misericórdia e perdão, sem os quais é impossível nos livrarmos de um modo de vida caracterizado por raiva e fúria. Por fim, Jesus voltou e dirigiu-se à multidão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A luz do mundo. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Foi uma declaração bastante ousada. Em seguida, ele convidou o povo a segui-lo, deixar para trás seus caminhos de escuridão e andar na luz da vida. Ao que parece, ainda havia alguns fariseus por perto. Os fariseus, então, o desafiaram dizendo: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido? João 8:13. Foram procurá-lo para que ele julgasse a mulher e depois disseram que o seu testemunho não era válido. Seu protesto mostra que não o procuraram em razão de quem ele era, mas com o propósito invejoso de desmascará-lo. Respondeu então Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. João 8:14. Jesus, a única pessoa na terra que sabia verdadeiramente de onde tinha vindo e para onde ele estava indo. Conhecia o seu propósito e o seu destino. Sabia que era filho do seu pai. Os fariseus que se haviam reunido ali imaginavam que fosse filho de Abraão ou descendente de Moisés, mas na verdade eram motivados por seu pai, o diabo. Não conheciam o padrão do céu, mas apenas o padrão dos homens. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgasse, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai, que me enviou. João 8, do 15 ao 16. Jesus lhe conta um segredo. O julgamento não cabe a ele, mas ao Pai. Ele não havia acusado nem julgado. Ao perdoar a mulher, ele a livrara do julgamento. A misericórdia havia colocado a mulher em liberdade. Debaixo da lei de Moisés, ela deveria ter sido morta. Mas Jesus sabia que em breve ele morreria como sacrifícios pelos pecados dela. Ainda hoje, Jesus não condena ninguém. Ele olha para nós e declara: vá e abandone a sua vida de pecado. Tenho certeza de que a mulher adúltera se maravilhou com a revelação de perdão depois que seu pecado e a sua vergonha tinham sido evidenciados. Os fariseus e mestres da lei imaginavam que haviam levado a mulher a uma condenação, mas descobriram que a haviam colocado não diante de um juiz, mas diante da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32.
A mulher teve um encontro com a verdade logo depois de ter tido um encontro desesperador com a lei. Aquilo que a lei não tinha poder para fazer, a verdade fez. Graças à palavra de Jesus, a mulher viu-se imediatamente liberta de uma vida de pecado e culpa. Respondeu então Jesus: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar pertencente à família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os liberta, vocês de fato serão livres. João 8, do 34 ao 36. Jesus transformou em filha a mulher outrora escravizada e lhe deu um lugar permanente na família do Pai. Ela não encontraria mais a sua identidade nos braços dos homens, pois havia experimentado os braços do amor. Jesus se revela como aquele que perdoa os pecados e liberta das trevas. Liberte-se. Talvez você não tenha cometido nenhum adultério, ou sido desmascarada em público ao ser pega em flagrante por algo, mas com certeza já ouviu um coro de acusadores. Já se sentiu desesperada em um tribunal de vergonha, cercada por aqueles que se apressaram em ressaltar o seu pecado. Então, o Filho a libertou e agora você é livre de fato. De fato significa verdadeira e certamente. Você confessou suas transgressões e agora precisa sair do lugar da culpa, vergonha e da acusação. Deixá-lo para trás, abandonar a vida de pecado. Precisa deixar o tribunal humano com toda a sua condenação e caminhar na luz de Deus. Na maioria das vezes, sua batalha não será contra acusadores de carne e osso. Ela será travada na sua própria mente. E a sua própria voz lançará acusações a você. Mas se Deus diz que você não está condenada e que foi liberta, você deve andar nessa verdade. Jamais nos sentiremos justas, pois em nós não há justiça que resista ao Deus Santo. Não nos tornaremos justiça de Deus por meio das nossas obras ou comportamento, mas somente por Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 21 ao 24. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus, que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Ele perdoa o pecado e remove a mancha da culpa, a fim de que não precisamos mais lembrar das nossas falhas do passado. Sempre nos saímos melhor quando paramos de olhar para as falhas e os erros do passado e levantamos o olhar para o Senhor. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Isaías 43, 18. Aí estão a beleza e o mistério do novo nascimento. O dia de hoje não está mais atrelado ao dia de ontem. Temos a liberdade de caminhar de uma nova maneira, purificadas pela misericórdia que se renova a cada manhã. Muitas vezes, teremos a rejeição, tememos que o nosso problemas sejam grandes demais ou que os nossos pecados sejam terríveis demais. Mas ainda hoje, Deus continua a nos atrair para Ele nos convida a baixar todas as nossas defesas
e simplesmente crer nele. Isaías 54, 4 diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Jesus não quer que tenhamos a humilhação e a vergonha. Quer que o honremos, pois ele é santo, justo e verdadeiro. Nossa ira, mesmo quando voltada contra nós mesmas, não é capaz de produzir a justiça de Deus em nossa vida. Diante disso, de que adianta continuar a reter o perdão de si mesma? Que benefício há nisso? Nenhum. Quando não nos perdoamos, o resultado é o ódio de nós mesmas e a destruição acontecerá. Com toda a humildade, liberta-se e renda-se agora à terna misericórdia de Deus. Nós temos a sua promessa e podemos esperar que ela seja a resposta dele para nós. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para todos os que te invocam. Salmo 86, 5. É hora de invocá-lo. Pai Celeste, dirige-me ao Senhor em nome de Jesus. Perdoa-me por eu me colocar no tribunal humano de vergonha e acusar a mim mesma de acordo com os padrões desse tribunal. Senhor, aceito a sua misericórdia. Deixarei que ela triunfe em todas as áreas de julgamento em meu coração. Sairei deste lugar de culpa e ódio de mim mesma, me levantarei e abandonarei a vida de pecado. Não importa quanto eu me castigue, nada será suficiente para merecer aquilo que o Senhor me deu tão generosamente ao entregar a sua vida. Lava-me novamente em seu sangue. Eu me perdoo pelos erros que cometi no passado. Confesso a minha tendência de buscar justiça própria. Deixo-a de lado agora e me apego à sua justiça. Nesse momento começa uma nova página na minha vida. Obrigado, papai, por sua bondade e gentileza, que verdadeiramente me levam ao arrependimento. Amém.